Networking você já ouviu falar inúmeras vezes, mas como criar um networking de forma efetiva? Vamos lá. Net é rede, working é trabalhando, mas na verdade isso que significa a sua rede de relacionamento. Com quem você se relaciona? E você já deve ter ouvido aquela métrica, você é a média das 5 pessoas que você mais convive, sim ou não? Provavelmente sim, mas quando você pensa, poxa, na minha média muitas vezes está a minha família, ou na minha média está muitas vezes aquele meu amigo que cresceu comigo e que ele não está progredindo, ou na minha média tem pessoas medíocres. Medíocres é estar na média, e para muita gente ser medíocre é algo bom, mas a mediocridade impede que você viva algo extraordinário. Então o primeiro passo é você reconhecer quais ambientes que você está frequentando, porque se você é uma pessoa 10, mas as outras 4 pessoas, uma é nota 2, outra é nota 3, outra é nota 1, outra é nota 2,5. Isso é a teoria das médias. A sua média vai ser nivelada para baixo. Nada adianta você ser média 10 se no seu ambiente você convive com pessoas piores do que você. Portanto, o ambiente determina quem você é e quem você quer se tornar. E quando você pensa em networking, networking é o idioma do poder. É a arte de você ser interessante, sem você ser interesseiro. E qual a melhor forma de você ser interessante para essa pessoa? Existem 2 formas, a gratuita e a paga. A gratuita é você sendo interessado por ela. Nós estamos na era da retenção da atenção. Quando você ouve uma pessoa, quando você pergunta dela, quando você pergunta da história dela, que as pessoas adoram contar as suas próprias histórias, quando você olha no olho, quando você demonstra um carinho, um gesto, quando você chama pelo nome, você está demonstrando interesse nela, interessante para ela. Então é a forma não paga, gratuita, de você se tornar interessante para ela. Mas também existe a forma paga. A forma que você paga para estar próximo de pessoas. Como assim, Johnny? Eu preciso pagar para estar próximo de outras pessoas? Sabe por quê? O nosso maior ativo é o tempo. O tempo é o nosso maior ativo. E quando uma pessoa ela está à frente de você, em conhecimento, em experiências, em riquezas, ela normalmente não quer doar o tempo para outra pessoa que não ofereça nenhum valor para ela. E não é por mal, não é por questão de prepotência, é por questão de contundência com o tempo dela. O tempo é o nosso maior ativo. Portanto, o adulto valoriza muito quando o outro abre a carteira. E o que é abrir a carteira? Pagar para estar próximo. Num evento, num curso, ser cliente do seu cliente. Poxa, eu quero conquistar aquele cliente pelo networking, mas eu não sei como chegar. Seja cliente do seu cliente, é uma doceria, compra um doce. É um restaurante, almoça no restaurante. É um serviço que você sabe que pode ter aderência com o seu negócio e vai te abrir algumas portas, compra o serviço, vale muito a pena. Só que no networking você precisa fazer isso de forma intencional. Você precisa separar o seu tempo de forma intencional para que você faça isso. As pessoas me perguntam, Johnny, qual que é o melhor lugar para se fazer networking? Eu digo, o melhor lugar é na sua cabeça. Primeiro lugar. Sabe por quê? Porque se você não entender que esse momento é importante para você estar com o radar ligado, com o alerta ligado e se relacionar com as pessoas, agregar valor, se colocar disponível para ela, ver como você pode ajudar, você perdeu o momento. Você vai estar pensando na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Você tem que viver aquela parada. E o que eu falo é o seguinte, você tem que separar um momento da sua semana, do seu mês, do seu final de semana, para você fazer network. Nem que seja aos poucos. E não só você precisa entender isso, mas as pessoas que estão ao seu redor também, como sua esposa, seu marido, seus filhos, seu time. Precisa saber que no momento que você está fazendo networking, pode ser um esporte, pode ser um clube, pode ser um evento, pode ser uma festa, pode ser uma viagem, você também está trabalhando, você está fazendo negócio. Qual que é o ideal que você faça networking? A regra do 1/3 do networking. 1/3 do seu tempo você vai estar com pessoas que estão construindo algo que você quer construir. Essas pessoas podem até estar num nível abaixo de você, mas se você sabe que elas são pessoas que têm uma mentalidade próspera, então você vai ajudá-las a crescer. 1/3 do seu tempo, você tem que estar com pessoas que estão no mesmo nível, crescendo no mesmo nível, que têm contribuição, que têm habilidades complementares para você crescer. E o outro terço, você tem que estar com pessoas melhores do que você. Eu sou um cara que invisto muito em networking, eu invisto mais de R$1 milhão por ano em ambientes com pessoas melhores do que eu. E eu me sinto muito mal nesses ambientes. Como assim, Johnny? Eu sou um cara muito competitivo, eu sou um cara que tem muitos resultados, mas quando eu estou nesse ambiente, eu me sinto o mais burro da mesa.
Eu sento do lado de um bilionário e penso, ele tem um conhecimento que eu não tenho, ele vive experiências que eu não vivo, ele frequenta ambientes que eu não frequento, ele está à minha frente, ele está no meu futuro, ele está onde eu quero chegar, só que eu estou do lado dele, eu posso aprender com ele. E por que eu me sinto mal? Porque eu não tenho ainda os resultados que ele tem, porque eu sou extremamente competitivo, mas mesmo me sentindo mal e me sentindo desconfortável, eu sei que é ali que é o ambiente que eu tenho que crescer, ali que é o ambiente que eu tenho que estar. E eu tenho que estar atento para poder agregar valor inicialmente, sem querer nada em troca. O benefício de querer algo em troca não pode ficar claro quando eu estou falando com a pessoa ali logo na entrada. Eu tenho que me mostrar interessante para a pessoa. E eu tenho que não pular etapas, porque existe uma teoria de um psicólogo americano, professor em Harvard, chamado Stanley Milgram, que é a teoria dos 6 elos, 6 graus de separação. Imagina uma pirâmide com 6 graus de separação e você está na base. O que mais acontece com as pessoas, elas querem acessar o topo com habilidades da base, com pessoas da base, com falta de consciência de como agregar valor para essa pessoa do topo. Só que ela, para chegar nessa pessoa do topo, ela não precisa chegar direto, porque a pessoa do topo não vai atender. Entenda, quando você quer frequentar um ambiente com pessoas melhores do que você, normalmente essas pessoas não te aceitam. Exceto se você tiver um conhecimento acima da média do ambiente, se você agregar valor, se você realmente for uma pessoa que tem empatia pelas pessoas e que você se conecta com as pessoas certas. Então você está na base e você quer acessar o topo, você pode subir para o 5º nível, se conectando com a pessoa do 5º nível, depois com a pessoa do 4º nível, depois com a pessoa do 3º nível, depois com a pessoa do 2º nível e depois com a pessoa do 1º nível. Você não pode pular de nível, é muito difícil você fazer isso. Então você pode se conectar com o seu próximo nível. E se conectando com o próximo nível, você entende que nós, pelo networking, em regra, nós podemos estar conectados a qualquer pessoa do mundo. Como assim, Johnny? Eu posso me conectar a qualquer pessoa do mundo? Em teoria, sim, em regra, sim. Porque as pessoas se conectam com pessoas. Se você conhece pessoas que conhecem outras pessoas, que conhecem outras pessoas, então você está a 6 passos, por exemplo, de um grande artista ou até de um grande cliente. Por isso a importância de você investir em network. Como eu falei, network é o idioma do poder. É a arte de você ser interessante sem você ser interesseiro. Se relacione, porque o grande sucesso das pessoas está em saber se relacionar com o próximo. Entenda essa habilidade, treine e faça um networking efetivo, começando pela sua mente. Esse assunto está fazendo sentido para você? Se sim, dá essa força. Se inscreve no canal, deixe seu like, compartilha, comenta o que você acha, quais são as suas dúvidas que a gente vai te responder. Muito obrigado!